Você já viu algumas atividades para o silábico alfabético. E aí, vamos ver mais 5? Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre esses artifícios que os nossos alunos silábicos alfabéticos têm para conseguir escrever, achar aquele, como eu disse, achar o som da flauta na orquestra ou identificar o som da letra na escrita e quais os artifícios eles utilizam para poder escrever. Hoje a gente vai conhecer a letra da sílaba. É muito comum o silábico alfabético utilizar uma letra só para representar uma sílaba inteira. Então, a letra K para representar CA, a letra H para representar GA. É comum, né? É até que um artifício fácil. Agora, como que eu resolvo isso, Pro? Vamos fazer uma trilha? Isso mesmo, uma trilha silábica. Isso é muito simples. Se você estiver em casa com seu filho, procura na internet aquelas trilhas vazias e no local dos números você vai colocar várias sílabas. Procura utilizar sempre aquelas sílabas que você percebe que ele usa uma letra só ao invés de duas letras. Agora, se você for professora, que tal pirar o cabeção e desenhar bem grande no chão uma trilha ou até fazer com fita crepe? E aí, coloca do mesmo jeito as sílabas que você percebe que os seus alunos têm mais dificuldades. Ao invés de peões, eles mesmos serão os peões. Em casa, vocês vão usar botão, um bonequinho pequenininho, daqueles de Lego, um brinquedinho, uma pole, um brinquedinho que eles gostem bastante, pode ser o peão. Joga o dado e anda a quantidade de casas. Caiu numa sílaba, o aluno precisa falar uma palavra que tem aquela sílaba. Vocês podem instituir no início do jogo. Essa sílaba pode estar no final da palavra, no começo da palavra, no meio da palavra, aí é com vocês. Não tem regra, só precisa ter a sílaba. Show! Do jeitinho que vocês resolverem instituir. Legal? Algumas casas, procura colocar o volte duas casas, volte do início, fique uma rodada sem jogar, só para dar aquela emoção, aquele frio na barriga que todo mundo gosta, não é mesmo? A grande sacada com o silábico alfabético é você fazer ele refletir sobre o sistema de escrita. Então, nada melhor do que o jogo de soletrar. No jogo de soletrar, a criança precisa pensar em letra por letra antes de soletrar. Então, brincar de soletrar é uma coisa que dá para fazer enquanto a gente está ali, ó, lavando uma louça, preparando o jantar, e a criança vai brincando, se divertindo e também, por que não, te propondo palavras. Mesmo que você esteja completamente alfabetizado, quando ela te propõe palavras, ela se sente integrante da brincadeira. Então, nada de só impor, mesmo na sala de aula, viu, professor? Um pouco de lá, um pouco de cá. Então, uma vez você propõe para eles, depois deixa que eles proponham palavras para vocês. Vocês vão perceber que eles escolhem palavras bem difíceis, bem complexas. E neste caso, se estiver na sala de aula, aproveite o aluno alfabético e peça para ele conferir no dicionário se você acertou a palavra. E olha, não adianta perguntar para a criança se ela esqueceu alguma letrinha durante o processo de escrita. Ou, como eu ouvi muito, eu acho que você comeu alguma letra. Comeu alguma letra? Como assim comeu alguma letra? Eu me lembro de várias vezes me perguntar, mas eu não tô com fome, eu não comi letra nenhuma, tá tudo aí no papel. É isso que eles pensam, eles não conseguem entender. Compreenda que isso faz parte da concepção de escrita do aluno. É a mesma coisa que pedir para o aluno ouvir o som da sílaba. Não tem como ele ouvir o som da sílaba, é a concepção dele, é a concepção de escrita dele. Então, não é um problema de audição do aluno. É sempre importante entender o sistema de escrita por isso. Mas tem uma brincadeira que as crianças adoram e os sinestésicos amam. É o som na bola. Eu acho que é a bola no som. É a bola no som. É a bola no som. A brincadeira aqui é a seguinte. Você vai colocar várias figuras no chão. E em cima, você vai colocar letras e sílabas. As letras que ele costuma trocar e sílabas que ele costuma trocar também. Então, por exemplo, digamos que no chão está escrito garfo. Na parede vai ter H, só a letra H, GA,
K e CA, vai, um exemplo básico. E aí ele precisa pegar a bola e jogar na sílaba que ele acredita ser a correta. Se ele acertar, ele pega a figura para ele. Errou, a figura permanece lá para o próximo aluno tentar novamente. Em casa, acertou, pega a figura, errou, troca para a próxima figura. Entenderam? Por quê? Porque na próxima vez que cair o garfo novamente, então digamos trocou para a próxima figura que é casa. A próxima vez que cair o garfo novamente, ele vai começar a pensar, bom, eu tentei no H e não era G-H-G-A. Entenderam? Quando a gente está na sala de aula, são mais alunos, fica mais complicado fazer isso, porém, eles aprendem com o erro. Então, o primeiro foi lá, jogou no H, não era. O segundo da fila, que prestando atenção no colega, já sabe que não é o H. Aí ele já vai refletir e é no GA. Quando ele jogar no GA, o coleguinha que errou vai perceber que ele levou a figura e já vai começar a fazer essas conexões que a gente tanto ama, né? E tem brincadeira para os visuais também. Vamos brincar de forca? E quem não gosta de brincar de forca, não é mesmo? Agora, o X da questão na forca é que quando a gente brinca de forca, a gente já impõe a quantidade de letras para a palavra. E aí, neste caso, a gente pede para o professor ser o mediador ou para o pai que está em casa. Então, o pai faz a forca, coloca o campo para as letrinhas e aí faz a brincadeira de forca com um aluno, com o filho. E atenção, sempre palavra simples primeiro. A gente só avança para as palavras complexas, que são aquelas palavras com dígrafo ou com som nasalado, depois que a criança já estiver no nível alfabético. Vamos devagar, aumentando o nível de dificuldade da brincadeira de forca. Lembrando de pensar em palavrinhas que apresentam aquelas trocas que eles têm tanta dificuldade. Mas professora, o meu filho não vai poder fazer forca para mim? Claro que vai, ele pode sim fazer a forca para você, lembrando que ele pode fazer construções de escrita ainda não de forma alfabética. Então, quando você estiver brincando de forca com ele, pede para ele pensar direitinho na quantidade de letras que tem aquela palavra. E na hora que ele fizer, caso a palavra esteja errada, ao final, ajuste com ele a escrita. Agora vamos para a mímica soletrada. A mímica soletrada é muito legal, mas ela exige que tenha uma quantidade de pessoas um pouquinho maior. Só 2 não dá para brincar. Precisa de uns 3, 4 já fica legal. Com a sala inteira, então, aí é um arraso. Para começar a mímica soletrada, a gente vai escolher uma pessoa que vai ditar as palavras. De preferência que não seja o aluno que a gente precisa alcançar. Legal? Falou uma palavra lá no ouvido da criança, ele precisa pensar nas letras que compõem aquela palavra. Então, digamos que você falou carro. A criança vai pensar carro, C-A. Então, a primeira letra é C. Ele vai indicar quantas letras tem aquela palavra no começo da mímica. Então, sem falar, ele indica 5 letrinhas. Indicou 5 letrinhas, todo mundo já identificou que são 5. Se todo mundo identificou que são 5, ele indica com a cabeça que sim. E depois ele começa a imitar. Então, a primeira letra é o C. Ele pode imitar um cachorro e aí uma cobra. E aí as pessoas vão perceber que a primeira letra é o C. Aí quando todo mundo falar C, ele vai para a segunda letrinha. Com a letra A, ele pode imitar uma árvore ou fazer um sinal de amor, tanto faz. Aí é do gosto de cada um. E assim ele vai letra por letra até completar e que todos descubram que a palavra era carro. Mas, Pro, você disse agora mesmo que não pode usar dígrafo, porque é uma palavra complexa. Você tem razão. Carro é uma palavra complexa, mas é uma palavra complexa de fácil entendimento. Provavelmente, o nosso aluno vai usar 4 letrinhas para indicar e vai fazer uma mímica com 4 letrinhas. Vai aparecer a palavra caro. E aí, quando aparecer a palavra caro, tá no momento de inferir e indicar para ele que para ficar com um som arrastado, a gente precisa de 2 R's. Uma brincadeira incrível que desenvolve a criatividade, a abstração e até o desenvolvimento verbal é o que você viu ontem. Para brincar de o que você viu ontem, você faz um saquinho com diversas sílabas e letras soltas e aí o nosso aluno vai enfiar a mãozinha nesse saquinho e tirar uma sílaba, uma letra. Vai dobrar e vai guardar com ele até o final.
A partir desse momento, ele vai escolher com aquela sílaba. Então, digamos que ele tirou a sílaba fa, F-A. Ele vai pensar em fada. Ele não viu uma fada, mas é uma forma. Ele pode pensar no que ele viu ou no que ele imaginou. Ele viu lá a fada ou faca, tanto faz. Guardou com ele. Todo mundo ao redor vai fazer perguntas e ele só pode responder sim ou não. Então, alguém pode perguntar, tem aqui em casa? Se ele escolheu fada, ele vai dizer não. Se ele escolheu faca, ele vai dizer sim. E assim por diante, até que alguém descubra qual é a palavrinha que ele pensou que tem aquela sílaba. Os alunos costumam ser bem danados e trocar a sílaba, a palavra da sílaba. Professora, isso é ruim? Isso é ótimo, porque o que acontece? Mesmo na trapaça tem aprendizado. Olha só, quando ele fica trocando, ele tá pensando em palavras que tem aquele som, palavras que são iguais. E aí quando você pega ele no pulo do gato, é quando você fala pra ele, mas isso, aquela hora você responde o contrário. Tá tentando me enganar, hein? Gostaram das brincadeiras? Então, vem com a gente que aqui no canal sempre vai ter muito mais. Vamos lá que na próxima quinta tem tudo sobre os alfabéticos. E ó, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquela curtida. Compartilha com os amigos e tchau!